Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV 35.1 de Mogi Guaçu. Oi, Bia. Oi, Paulo, tudo bem com você? Joia. Fala os parceiros aí pra gente discorrer pelo papo aqui. Né? Tá bom. Você está precisando conquistar a sua habilitação? Eu indico a Autoescola Estrela. Há 28 anos eles estão formando condutores e construindo histórias de sucesso nas estradas. Inclusive, eu conquistei a minha habilitação na Autoescola Estrela, então eu indico você ir na Autoescola Estrela. E o endereço da Autoescola Estrela é na Avenida 9 de Abril, número 543, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm telefone e WhatsApp para informações, que é 19 98783 4645. Autoescola Estrela e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E agora, você quer um rolê aqui de tradição na cidade de Mogi Guaçu? Eu indico o Profeta Pub. E o endereço do Profeta Pub é Rua Vereador João da Rocha Franco, número 39, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm o Instagram, que é @ProfetaPub. E lá toda semana tem novas músicas, novas bandas, vários ritmos para todos os gostos. É um ambiente bem descolado, bem legal. Eu aconselho você conhecer, você vai adorar. E Profeta Pub e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, um lugar para diversão com os amigos e a família, regado a muito rock and roll, é a Choperia Tradição. E o endereço da Choperia Tradição é Rua Professor Luiz Gonzaga de Campos, número 31, Jardim Casagrande, Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone e WhatsApp para informações, que é 19 99730 1815. Lá é um ambiente muito descolado, rock and roll. Toda semana tem novas músicas, novas bandas. É um lugar que você não pode deixar de conhecer aqui em Mogi Guaçu. E Choperia Tradição e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Prontinho, Paulo. Valeu, Bia. Obrigado. Nada. Queria só deixar um recadinho para todo mundo. Como sempre, você que acompanha o podcast, está assistindo este episódio neste momento, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário aí. Porque sempre trazemos pessoas com histórias interessantes, como a de hoje, né, Bia? Sim. Quem que a gente vai falar? Manda aí pra gente. Então, o nosso convidado de hoje, ele é psicólogo clínico e empresário aqui em Mogi Guaçu. Ele é mestre em filosofia, ele é professor universitário de psicologia aqui em Mogi Guaçu. Ele também tem um canal no YouTube que se chama Vença Sua Mente, voltado a temas de saúde mental e análise psicológica da cultura pop. Ele também é escritor, escreveu vários livros, como Minha Mãe é um Monstro, que aborda o narcisismo materno, Eu Te Odeio, que é um guia prático para lidar com a raiva, Vença Sua Mente, que é um guia que ensina como superar a autossabotagem, e também Faça as Pazes com a Depressão, que é um guia prático para você superar a depressão. Hoje nós vamos falar com o professor e doutor Thomas Mattioli Machado. Fala, Thomas, tudo bem, meu amigo? Oi, gente, é um prazer estar aqui de novo, né? Que bacana, agora o podcast. É super legal, podendo falar sobre psicologia, sobre a nossa cidade, sobre a demanda de clientes de psicologia. E o que eu puder contribuir com hoje, tô aqui para vocês. Ah, que legal. Eu já queria fazer a pergunta, sabe por quê? Todo mundo que vem já sentou aí nessa bancada com a gente, políticos, locutores de rádio, artistas, né? E é legal agora a gente ter um psicólogo aqui falando com a gente. Né? Então eu agradeço a oportunidade de você estar aqui com a gente, né, no Iguaçu do Futuro. E eu já faço a pergunta que quem está assistindo a gente o podcast agora pode pensar assim, pô, eu faria a mesma pergunta agora. Quem é o Thomas? De onde veio esse psicólogo aí? Conta pra gente, é de Mogi Guaçu mesmo? Vamos lá, eu sou de Mogi Guaçu, morei até os 19 anos aqui na cidade. Com 19 anos eu fui embora para estudar para Marília, aqui no estado de São Paulo, longe.
Mas a minha primeira escolha universitária não foi psicologia, apesar disso já estava de alguma forma nos meus planos, né, no meu sangue, vamos dizer assim. Foi fazer uma graduação em filosofia, que eu gostava muito. Me formei como um dos melhores alunos da sala, virei pesquisador por um tempo, depois entrei no mestrado, uma série de eventos. Houve a perda da minha orientadora, né? Minha orientadora faleceu no meio do meu mestrado, uma pessoa que eu ainda sinto falta até hoje, minha mentora, a pessoa que me ensinou quase tudo que eu sabia em filosofia, que eu sei em filosofia, e cheguei a passar no doutorado em Portugal, em Porto, na cidade do Porto, mas por uma série de eventos também fortuitos, né? Eventos que não se alinharam para isso, eu acabei voltando. Já servi aeronáutica também, como aspirante oficial, quase virei tenente, também não deu certo. Trabalhei de Uber, trabalhei de professor, ensino médio também não deu certo. Trabalhei como vendedor, também não deu certo. Comecei a escrevi meu primeiro livro, o Vença Sua Mente, e deu um certo sucesso. Opa, talvez aí a psicologia seja o caminho. E eu falei, olha, 5 anos, né? Tento doutorado de novo em filosofia, porque assim, o doutorado em Portugal era muito caro. Essa é a razão que não deu certo. Era maravilhoso, cara. Portugal é muito lindo, cidade do Porto. Um orientador super gente boa, me dei super bem lá, apesar de ainda estar em luta pela minha orientadora. Me adaptei bem à cidade, os portugueses são maravilhosos, gostam de brasileiros, mas o dinheiro não dá. Euro, na época, o que era 4 vezes mais, agora é 5, quase 6. Mas mesmo assim ainda era muito caro. E as faculdades públicas lá não são exatamente de graça, entre aspas. Elas são mais baratas, mas elas ainda cobram. E esse cobrar deles era muito alto, o valor. Ficava lá em 16 mil reais o semestre. E meu pai até se ofereceu para pagar, eu falei, não, porque depois eu vou ter que voltar, revalidar o diploma, e demora um ano, e pode ser que eu não consiga, e eu vou competir com senhores que estão com 80, 90 anos e estão com um currículo 10 vezes maior que o meu. Então eu sou um menino bom, sou um bom estudante, mas não dá para competir com os caras. E vagas em filosofia normalmente é uma no estado. Então é muito difícil. Falar, não, vamos para psicologia que tem um pouco mais de campo. E aí entrei aqui na Franco Montoro, faculdade da nossa cidade. Foram 5 anos difíceis, porque eu tive que recomeçar do zero. Para quem já é mestre, voltar para a graduação é chato. É chato porque você vai ter que passar por todo aquele processo de estágio novamente, e tá do lado da galera que não sabe tanto. Não é nenhuma questão de arrogância, é uma questão de que você queria estar no doutorado, mas você teve que voltar atrás. Bom, fiz novas amizades, né, conquistei, e no segundo ano, do segundo para o terceiro, eu tive uma ideia, tive uma visão que eu falo. Olha que história maluca minha, né? Ainda na graduação. Tudo isso, tudo na graduação da psicologia. Em 2017, eu acho que 2017. Não, 2019, perdão, eu entrei em 2017, estava no segundo ano de 2019 e no terceiro. Eu estava meditando, gosto muito de meditação, e tive uma visão de uma clínica. Vocês conhecem essa clínica hoje em dia como a Clínica Espaço Grécia. Aqui em Mogi Guaçu, lá no Parque Cidade Nova. E eu construí. Falei, eu acho que eu tenho sangue, alguma veia de empresário. E deu super certo, é um sucesso, ela virou referência. Teve uma visão de uma clínica muito bonita. Legal, você sente paz, sabe, quando você vê ela. Ai, que bom. A impressão que você já falou que gosta de meditar, o lugar parece propício para isso. Só de olhar, tudo bem. A ideia foi quebrar essa. Que bom, né? Porque assim, eu tinha muita fobia, ainda tenho um pouco de fobia de médicos e de internação por conta de um trauma infantil. Eu falei, bom, já que essa visão está mandando eu construir uma clínica, que seja uma clínica que as pessoas quebrem esse medo. Porque normalmente você vai em algumas clínicas do Iguaçu, claro, que a gente não precisa, né, difamar ninguém, mas é tudo muito frio, tudo muito gelado, clínicas velhas, empoeiradas, né? Você entra, numa sala escura, a secretária nem olha na sua cara, a gente agora tem a minha namorada, a nossa secretária, né, é doce, carismática, meiga, que já quebra aquele contato inicial. Aí faz toda a diferença uma secretária que atende você bem. Porque eu já também peguei cada uma também com misericórdia. A gente sai magoado, se sente ofendido, né? Já é chato no médico, já é chato o cara chegar atrasado, ficar esperando. Lá na clínica não tem atraso, ninguém espera.
A gente fez questão, a gente está com 13 profissionais e ninguém fica esperando. Espera 5, 10 minutos, mas nunca 1 hora. Porque a ideia é quebrar isso mesmo. Nossa, passa uma boa impressão pro cliente, paciente, né, cara? Exato. Lá tem outros profissionais também. Tem. De A outras gente áreas. tem nutricionista, a gente está com 4 psicólogas, né? Eu sou o único homem, a gente tem um cardiologista. Tem um cardiologista. Vou saber. Pessoas, as meninas que mexem com botox. Uma farmacêutica que mexe com botox, não sabia que a farmacêutica podia, mas também tem essa área. Ela faz harmonização. Faz harmonização, obrigado. Harmonização facial, Uhum. temos também uma moça que mexe com sobrancelhas. Então a gente tem bastante, e nutricionista. Então a gente tem bastante áreas que conversam entre si. Espaço Grécia, é isso mesmo, Uma né? clínica Espaço De Grécia. onde vem esse nome aí? Gosta da Grécia ou não? Por causa da, claro, Por causa da da filosofia. filosofia. Eu falei, aí é verdade, né? É. Exato, da filosofia. Meus filósofos favoritos, apesar de serem alemães, eu gosto muito da ideia de Sócrates, Atenas, Aristóteles. São os caras que fundamentaram a minha racionalidade, que ainda fundamentam a minha vida. Então eu tenho um alto respeito por eles e queria prestar essa homenagem aos grandes filósofos do passado. Uhum. Ó, então se você gostou do lugar que o Thomas falou, do Espaço Grécia, onde ele atua com outros profissionais, pode ir lá tomar um café e procurar o Thomas, né? Você vai tomar um cafezinho. Com certeza! Ô Thomas, aí teve a graduação, você teve essa visão que hoje se tornou a realidade, né? Que é da clínica. Exato. Mas aí foi mais uma jornada de formação aí, né? De novo. Depois eu fiz uma pós ainda, em psicologia humanista. E o que aconteceu? Eu sentia uma falta dentro de mim de dar aula. Por que acontece, Paulo? Eu acho que todo estudante que realmente ama o conhecimento passa por isso. É muito gostoso aprender. Apesar de ter o sofrimento da disciplina, é um prazer muito grande você estudar os grandes homens e as grandes mulheres do passado. Mas chega um momento que você precisa passar isso. Você precisa passar o bastão para alguém, você precisa formar alguém. Você começa a sentir uma solidão muito grande. Poxa, eu sei tudo isso. E agora? Vai ficar só nisso? Então é bacana. Eu falei, qual é 2 maneiras que eu posso ensinar as pessoas como terapeuta, ensinando as pessoas a serem melhores e a desenvolvendo a consciência delas, melhorando as patologias mentais, os transtornos mentais, e como professor universitário. E houve uma indicação de uma amiga minha que falou, tá precisando de um professor que saiba filosofia e psicologia, que é raro na cidade. Normalmente a galera ou só tem formação em filosofia, mais raro ainda, ou só em psicologia. Agora os dois, tem o Thomas. Ligaram para mim, eu fiz a prova, fui aprovado e estou lá até hoje. Gosto muito, sou muito agradecido ao Unimogi e atuo lá como professor de psicologia, na psicanálise em áreas relacionadas à filosofia e psicologia. Eu acho que filosofia e psicologia, elas se somam, né? Porque elas têm tudo a ver. Ajuda você ter você saber pensar, né? Porque a filosofia, o que ela é? É para você saber a respeito da vida, né? Pensar. Então, a psicologia, eu acho que em casa, sabe? Na verdade, Bia... Eu acho que até que a psicologia devia estudar mais filosofia também. Então isso é bacana a gente fazer uma crítica, porque, na verdade, além disso, toda a filosofia veio... Desculpa, toda a psicologia veio da filosofia. Na verdade, todas as áreas científicas tiveram nascimento na grande mãe da filosofia. No Brasil, você tem 1 semestre, talvez 2, no máximo, de filosofia. Em outros países, como os Estados Unidos, os caras têm uma formação muito maior filosófica. Porque a filosofia, ela ajuda você a saber pensar, Ela é a base de tudo. Uhum. Não tem como, por exemplo, por que o pessoal, quando vai estudar psicanálise, sofre tanto? Porque Freud se baseou em quem? Em grande parte nos filósofos, Schopenhauer, Nietzsche. Então, Dostoiévski também, né? Os existencialistas, né? Uhum. E veja, se o cara não tem essa base filosófica, muito dificilmente ele vai entender conceitos psicanalíticos que são de cunho filosófico. Então ele não consegue aquele nível de abstração necessário para entender conceitos psicológicos. Porque a psicologia, queira ou não queira, em grande parte, ela é filosófica. Então, você falou aí que antes de entrar na psicologia, você fez um monte de coisa. Até o Uber. Aí eu queria fazer uma pergunta para você, que todo mundo fala aí, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Me tornei psicólogo, porque quando eu era jovem eu ficava dando conselho para meus amigos. Meu amiguinho levava um fora da namorada, ficava triste, eu ia lá falar uma palavra para ele, aí tem uma tendência de virar psicólogo. Você era meio assim também na juventude? Na verdade, era mesmo? Eu tinha... Era,
mas eram coisas bem específicas. Não era tanto a questão do conselho, mas eram alguns familiares próximos que tinham depressão. E lógico que o psicólogo ele tem uma percepção humana diferenciada, um nível de empatia e de sensibilidade quase artística. Inclusive, muitos psicólogos se tornam artistas ou vieram da arte porque as coisas realmente se conversam entre si. Você precisa ter um olhar para a pessoa além do conselho, Paulo. Eu acho que o conselho ele entra como uma orientação, mas eu falo isso para meus alunos. A melhor terapia é um gesto, é a atitude, é o olhar. E esse tipo de coisa nasce com você. Você tem que ser aquele cara que quando você fala, as pessoas se acalmam automaticamente perto de você. Claro que tem técnicas, mas não adianta você tiver técnica sem talento. Então, a psicologia não é um curso para todos. Assim como medicina também não é. Advocacia também não é. Engenharia, você precisa ter uma certa aptidão. E as pessoas têm essa ideia da psicologia que é só sentar e ouvir o paciente. Eu até brinco, se o meu trabalho fosse tão fácil, imagina, Paulo, Bia, você tem que entrar no universo do seu paciente e até compartilhar um pouco o sofrimento dele. É esse nível de sensibilidade, você ser um espelho da consciência dele. E para você fazer isso, você tem que suspender todos os seus preconceitos. E eu digo todos, por uma hora. Isso não é fácil. Não é fácil. Porque, por natureza, o ser humano, às vezes, ele julga. Às vezes não é nem por maldade, é automático, né? Exato. Mas a gente não pode... Porque daí acabou, né? Acabou a transferência, acabou a confiança. A pessoa não vai mais abrir para você. Não vai se abrir mais. E a gente acaba se contaminando, gente. Muitas vezes pelo que a gente está sentindo e acaba até projetando na pessoa que está na nossa frente. Então tem que tomar muito cuidado. Então, de fato, eu tinha familiares que eram depressivos e eu dava esse tipo de apoio diferenciado, mas coisas que depois que eu me formei eu não faço muito mais. Porque a gente não é psicólogo dos nossos familiares, nem da namorada, senão você fica louco. Não tem como. Não tá certo, né? Não tem como. Nem tá certo. Te suga muito. Nossa, mas é legal. Aí eu vi que você falou que escreveu um primeiro livro que deu uma projeção muito legal. Mas onde veio esse negócio de escrever? Você era aqueles caras que escrevia poesinha assim no caderno? Que pergunta não, legal. que geralmente vem através de alguma coisa, né? Escrita. Conta pra gente. Que você foi muito nerd na escola, né? Não, olha, eu fui na faculdade, na escola. Para falar a verdade, na escola eu sofri muito bullying, principalmente no ensino médio. Naquela época não se chamava nem bullying, se chamava zoeira, vamos zoar o cara e tal. Mas olhando para trás eu vejo que era muito além de uma brincadeira, eram coisas realmente muito pesadas, humilhantes, e isso impedia meu desenvolvimento intelectual. Eu ficava mais preocupado com o que ia acontecer na escola do que com o próprio estudo, que é verdade para muitas pessoas que estão na escola, que passam, muitos estudantes que passam isso. Apesar de eu não ser esse nerd, na faculdade sim, me tornei um dos melhores alunos, ganhei alguns prêmios. Na escola, até antes do ensino médio, com 12 anos eu já escrevia. Já havia tentativas de escrever romances, mas meu cérebro ainda era muito pequeno, eu não tinha inteligência o bastante para escrever. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já era formado. Então eu já sabia português correto, estrutura lógica, um mínimo de estrutura narrativa. E o Vença Sua Mente veio da ideia, não era nem de ajudar as outras pessoas, era de ajudar a mim mesmo. Eu queria sistematizar os comportamentos autossabotadores que eu fazia, porque eu passei a vida me sabotando. Grande parte por causa do bullying, outra grande parte por causa da minha criação, o ambiente onde eu cresci, que me ensinaram a não ser merecedor de sucesso, a não gostar de mim, a me odiar, etc, etc. E as pessoas adoraram, foi um livro que eu escrevi muito... quase numa respirada, porque era tão natural. Às vezes você passou uma coisa a vida inteira, você não precisa pensar, é só colocar no papel. É isso que as pessoas gostaram, a linguagem próxima, quase uma conversa. É em segunda pessoa, eu falo com você. Não é em terceira pessoa, não é em primeira pessoa, é em segunda. Então o cara se sente muito identificado com aquilo. E isso que me ajudou. E hoje em dia continua como escrita, até como autoterapia, pô. Gente, e escrever é terapêutico para o escritor também. Eu ajudo vocês, mas mesmo que eu não receba um centavo pelo meu livro, na verdade a gente recebe sim, mas a gratificação, colocar as ideias para fora e uma forma de catarse também é terapêutico. Então é uma grande terapia para quem lê e para quem escreve. É muito bacana. Legal, você falou que já escrevia algumas coisas.
era entusiasta de escrever romance já quando era bem... Aí eu pergunto pra você, você se inspirava em alguma coisa, filmes, alguma coisa que te levava a querer escrever? Você viu que é uma coisa parece que é de mim, meu mesmo. Olha, Conta é uma pra gente. excelente pergunta, é uma pergunta muito, muito gostosa, Só inclusive. pra gente entender como se forma um escritor, né, cara? Claro, eu não posso dizer que eu sou um grande escritor, mas eu acredito que toque as pessoas, porque a inspiração é a minha própria história. Se você conhecer, quem me conhece um pouco de forma mais íntima, né, tá no meu dia a dia lá, sabe que muito daqueles personagens, muito dos títulos do Eu Te Odeio, da Minha Mãe é um Monstro, tem um pouco a ver com a minha história, de uma forma ou de outra. Então a maior inspiração é a minha própria história. Por isso que dá certo, porque é uma coisa espontânea, natural, que vem de dentro para fora. Perfeito, Bia. Claro que você se baseia em outros autores para fundamentar o seu texto. Mas a dor que você sente ali lendo e muitos daqueles exemplos, eu não vou colocar o meu nome ali para não me implicar, até porque o livro não é só sobre mim, é sobre o tema, Sim. mas tem muito de mim ali, tem muito da minha história, daquela tristeza, o próprio ódio, um adolescente que não sabe o que fazer com ódio, Paulo. Como que o adolescente vai lidar com esse ódio hoje em dia? Ele vai para droga, ele vai para sexualização precoce, ele evade da escola, ele vai embora da escola. Eu era um menino que não fez nada disso, mas queria fazer. Por quê? Eu tinha ódio e me proibiam de fazer qualquer coisa errada ou de colocar minha raiva, minha insatisfação do mundo para fora. E eu falei, poxa, eu vou escrever. Claro, demorou 15 anos até esse livro sair. Mas quando você escreve, você falou, caramba, agora eu entendi o que acontecia comigo. Eu não preciso usar droga para lidar com isso. Eu não preciso bater em ninguém para lidar com isso. Porque todo adolescente tem um monstrinho dentro de si. E nós temos um monstrão dentro de nós, porque somos adultos. Se você não aprender a lidar, esse monstro fica achado. Tá? Nossa, mas que legal. O livro, falando assim, histórias baseadas em si mesmo, isso aí acontece muito na arte, né? A gente eu tô lembrando de músicas aqui, sei lá, que eu escrevi quando eu tava numa depressa, uma música, porque ele falou sobre ele, sobre a dor dele, né? Eu fiquei bem legal. Acho que isso é muito interessante, traz até um pouco mais, né, arrisco dizer a minha própria opinião, um pouco mais de credibilidade para uma obra, quando você fala de si mesmo. Você sabe, isso é interessante, porque tem críticos que vão dizer justamente o oposto, que não, você não pode falar sobre você está se implicando. A minha opinião é diferente. Eu também penso assim, eu acho que traz autenticidade, credibilidade, traz humanidade para a obra, porque a gente tem nas academias, quando eu falo academia, universidade, né, cientistas muito frios, que estudam tanto o objeto de estudo, na psicologia também. Lembrando que a psicologia deveria ser sobre o ser humano. Que esquecem o elemento humano e viram cientistas do comportamento. Não há nada de errado, por favor. Eu gosto muito de psicologia comportamental, mas eu tenho que lembrar que por trás do cientista tem um ser humano. E por trás do objeto analisado também tem um ser humano. Então os caras acabam deixando isso de lado. É mal visto. Porque significa que se perdeu a objetividade científica. Eu discordo disso. Claro que a gente tem ciências hoje em dia que estão já considerando isso. Mas por muito tempo, se falava em emoções. O que o cientista sente? Não importa. O que importa é ele descobrir a cura lá. Mas como ele vai descobrir a cura se ele está depressivo? Se a esposa alegou dele? Como que ele vai trabalhar? Como o psicólogo vai atender, sendo que ele não consegue nem cuidar dele mesmo? Tá entendendo a contradição? Ô, Thomas, a gente já conversou um pouquinho nos bastidores, né? Que a gente já o conhecemos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou que às vezes você se aprimora em algumas outras coisas. Você já estudou música, desenho, canto. Da onde vem essa disposição e por que tanta coisa? Conta pra gente aí de querer Você aprender. faz esporte também, né? Opa, tem vários lados. Já foi você falou do currículo dele aí, já foi uma lista imensa, né? Agora vamos partir para outras atribuições do Thomas. Conta aí pra gente. São mais hobbies, a ideia é, se Deus quiser um dia ganhar um pouco de dinheiro com isso. Mas esse multitalento veio de uma ideia filosófica, inclusive renascentista. Os homens de antigamente, as mulheres de antigamente, principalmente na Idade do Renascimento, a exemplo de, por exemplo, Leonardo da Vinci, eram matemáticos, astrônomos, artistas, músicos. Por quê? Porque os caras eram arrogantes? Não! Porque eles acreditavam que tem muito mais aí dentro do Paulo e da Bia do que a sociedade deixa você ser. Talvez você seja um grande músico, um grande artista, um grande escritor, um grande terapeuta, mas nunca tentou. Nunca foi incentivado.
E aí eu percebi que tinha música muito forte dentro de mim. Meu pai é músico, meu irmão é músico, minha avó, meu avô, toda a família inteira de pianistas. E eu queria ir para bateria. Fiquei na bateria por muito tempo. Aí um dia cheguei no piano, ele olhou para mim, eu olhei para ele, me apaixonei pelo piano e estudo até hoje, faço aula. A questão do esporte era uma questão, olha só, de colocar minha energia masculina em prática. Tem uma coisa, e por favor, gente, não me entendam mal, porque eu adoro o meu lado feminino. Isso não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com arte, com intuição, com criatividade. O lado criativo do homem é o lado feminino dele, não é o lado masculino. O lado diretivo e racional é o lado mais preponderante masculino. Isso já tinha demais. Eu precisava desenvolver um outro lado da masculinidade, que era o lado físico. Eu estava muito fraco, muito franzino. A minha autoconfiança lá embaixo. Falei, vou entrar no boxe. Para trocar energia masculina com outros homens. Sabe como você troca isso? Uma espécie de agressividade controlada, porque é isso que é o boxe. É. A gente se machuca, não, porque a gente sabe se defender. E a ideia é justamente me aprender a me defender e fazer amizade com os caras. Porque eu estava muito sem amigos. A questão do desenho foi a minha namorada que descobriu. A gente estava no cinema assistindo um filme. E eu vi uma menininha desenhando, eu não lembro o nome do filme. Eu falei, nossa, cara, que lindo esse desenho. Eu falei, nossa, eu desenhava quando eu era criança. Mas faz mais de 20 anos que eu não desenho. Eu falei, ah, não, a gente foi meia-noite achar um lápis numa farmácia, porque ela queria ver eu desenhar. Ela falou, nossa, você desenha relativamente bem, estava sem aula. Ah, não, você vai entrar na Lápis em Cia com o Rômulo, que inclusive indicou vocês. Ele já participou do podcast de Rômulo Coutinho. É muito legal. Ele é incrível, ele é incrível. É o melhor artista que eu conheço. Ele é. E estou desenvolvendo muito. E a ideia do desenho é colocar visões em prática. Você fala, mas Thomas, tem inteligência artificial, é só você escrever. É muito diferente, Paulo e Bia. Não, a gente sabe disso, é muito diferente. O computador fazer por você, agora você lá fazer do seu jeitinho, com o seu amor e carinho, e aquele negócio aparecer, até me arrepia, é emocionante. A inteligência artificial faz música, mas você aprendeu piano, cara. Nossa, hoje eu consigo fazer uma coisa diferente. Olha que acorde bonito, você tocar uma música, tocar um jazz, tocar um Fly Me to the Moon, a pessoa se emocionar na sua frente, cara, não tem nada que pague. Então era colocar os talentos à mostra, sabe? À prova. Mesmo porque a inteligência artificial, eu acho, na minha concepção, o povo fala que vai substituir o ser humano, eu não acho. Só se for por alguma maldade aí, alguém fizer isso, né, propositalmente calando o ser humano. Porque a inteligência, o que é? A inteligência artificial foi criada por quem? Ser humano. Então, o que ela vê? Ela pega tudo que já foi criado, que o ser humano próprio criou. Então, vai chegar um momento que ela não vai ter mais algo criativo para mostrar. Ela está mostrando tudo que já foi visto. Ela se baseia no que já existe. É isso mesmo. Agora, o ser humano, a cabeça do ser humano como é que fala? É ilimitada para isso, o espírito humano é ilimitado. Exato. Eu vi um grande filósofo falando que a inteligência artificial é uma grande plagiadora. Que ela não cria, ela mistura criações. Agora, Paulo, quando você fecha os olhos e toca seu violão e me toca de alguma forma, eu estou ouvindo, não é o violão, eu estou ouvindo a voz do Paulo. O sentimento. Eu estou ouvindo a alma do Paulo. Eu estou ouvindo a sua arte através da ponta do lápis. Quando eu estou na sua terapia e eu saio de lá me sentindo que seja 1% melhor, é a sua luz me tocando. De 1% vai para 2, de 2, 50 até 100. E essa luz continua. Você deu essa luz para mim. Mas isso máquinas não são capazes de fazer porque elas não têm emoções. Elas não têm espírito. Elas não têm um componente que nos torna humano, que é a empatia, sofrimento, luta e sentido e significado. Thomas, agora indo para aquela parte que você falou, que você sentiu em algum momento que você queria compartilhar o que você sabia, seja na terapia ou sendo professor. Só que a gente viu também que você tem um outro meio que você compartilha, que é o seu canal no YouTube. Conta pra gente, de onde veio esse lance aí do canal, cara? O canal foi a ideia de perder a vergonha das câmeras. Como que chama o canal mesmo? Chama Vença Sua Mente. Que a Bia tinha anunciado, que legal. É o nome do primeiro livro, inclusive. Né? E a ideia era perder... Quando a gente olha para um celular ou para uma câmera, existe um certo efeito de julgamento. Por mais que a câmera não esteja necessariamente nos julgando, ela é uma forma de olho.
E muita gente tem medo do celular. E alguns profissionais amigos meus falam, cara, faz um Eu acho vídeo. que a gente se julga, né? A gente é Você muito... ouvir sua própria voz, você se vê, fala, nossa, eu vejo assim, meu rosto, franze a testa e tal. E era se acostumar. E o pessoal gostou das minhas análises de filmes e jogos. Falando sobre The Last of Us, God of War, falando de alguns filmes como Walter Mitty, A Vida Estranha de Walter Mitty. E o canal está um pouco parado porque eu estou dando mais atenção agora aos livros. Eu preciso terminar isso e eu vou voltar com tudo. Mas o pessoal cobra. Nossa, cara, que é cheio de elogio. Eu nunca recebi tanto elogio na minha vida. Cara, que análise explodiu minha cabeça. Eu falo do GTA, né, da sublimação, que o cara faz no jogo aquilo que ele queria fazer na vida real. Os caras que jogam nunca pensaram nisso, que são scrolls, né? E é uma coisa tão normal pra mim. E aí um paciente meu falou, Thomas, você precisa começar a parar de achar que aquilo que você sabe, todo mundo sabe. Quase ninguém sabe o que você sabe. Se você passasse isso, você ia tocar as pessoas, você ia inspirar as pessoas. Falar, preciso começar de algum lugar. E o YouTube é uma ferramenta maravilhosa, cara. Maravilhosa. Que legal. Tem alguns vídeos lá, né, que até a Bia estava assistindo, a gente viu. Você pretende alimentar mais com vídeos lá? Qual que é o projeto pro canal? Muito. Eu espero, esse ano, a ideia é melhorar o equipamento, que equipamento de gravação é um pouquinho caro. A gente começou com um celular mais simples, a gente está melhorando o nosso set de filmagens lá, comprar um computador melhor. E agora a ideia, em relação ao tema dos vídeos, é usar os livros. Eu queria pegar, sei lá, Minha Mãe é um Monstro, destrinchar ele, cada capítulo um vídeo, para quem não leu o livro. Ah, mas isso vai impedir que o cara não compre o livro? Não. O livro sempre vai ser mais aprofundado, mas é para dar uma ajuda para quem não tem tempo de ler, uns 10, 15 minutos. Exato, exato. Até para isso mesmo, para quem leu e quer ouvir uma explicação. Legal, cara. Melhor ainda. Então, você fazer dos livros e voltar a fazer da cultura pop. Tem até um filme que está nos cinemas agora, aqui do Iguaçu, inclusive, que é o Sorria 2. É um filme de terror, assistam, um dos melhores filmes de terror para quem gosta do gênero. Mas o bacana é que ele trata sobre o transtorno do estresse pós-traumático. É um monstro sobrenatural, uma entidade sobrenatural que ela se alimenta de trauma. E isso arrepiou para mim. Eu falei, aqui preciso fazer um vídeo disso, cara. O bicho tá se alimentando, não é nem de medo, é de trauma. E ele causa mais trauma e ele faz a pessoa se sentir julgada pelas outras para traumatizar ainda mais ela e ele se alimentar. O transtorno de estresse pós-traumático, ele também se alimenta de trauma. Esse transtorno, ele cresce à medida que a gente vai se traumatizando na vida. Eu falei, cara, que genial isso! Esse monstro, ele não existe, mas é como se ele existisse, porque todos nós temos ele. Já assisti. E agora? Melhor que um. Melhor que um. Melhor que um. Na minha opinião, melhor que um. Quero assistir. Vamos lá conferir também. Leva cada susto que pular na cadeira. Nossa, legal. Eu lembro que a gente conversou também, né, nos bastidores, um momento que você falou que para ser um bom terapeuta e se aprimorar, você também trabalhou até com a sua parte vocal. Você estudou alguma coisa sobre isso para falar de uma maneira, não sei, melhor, mais compreensível, sei lá. O que você quis com esse estudo? Gente, perfeito. Grande parte da nossa confiança, todo mundo acha que vem só da beleza. Eu acho que a beleza, na minha opinião, inclusive profissional, é uma das menores coisas que aumentam a autoestima. É a nossa eficiência no mundo, a verdadeiro senso de autoestima. E uma das ferramentas que a gente mais tem para impactar pessoas é o trato vocal, é a voz. E quando a gente vai falar, às vezes a gente fala muito rápido, eles não estão nem me ouvindo. Então, a projeção da voz, ou falar com o paciente olhando de forma firme, pausada, mais paterna, mais calma, tá tudo bem, você deixa a voz mais para baixo, voz de peito. Ou o paciente adolescente que tá nervoso. E aí, cara, como que você tá, meu? Eu tô exagerando, né? Precisa ser Sérgio Malandro. Mas assim, um pouco mais aguda. Você gosta de jogo, cara? Ou criança? Oi, tudo bem? Nossa, que bacana. Vem na terapia, que belezinha. Então você conseguir modular a sua voz para atingir a pessoa do jeito certo. Para não assustar, para passar confiança, para passar segurança. E isso as aulas de canto ajudam muito. Para quem precisar,
pode fazer um merchan do meu antigo professor? Por favor, fale mesmo. Do professor Kaique. Ele tem uma banda também, o Kaique e o Cauê, né? Cauê e Kaique. E ele dá aula na Vivace. É um excelente professor, ele me ajudou muito com a minha dicção. Para quem não sabe, dicção é a capacidade de articular claramente as palavras, posição de língua, posição de boca, bucal, tato bucal, como limpar a garganta antes de falar. E eu faço, inclusive, antes de dar aula, porque a aula a gente tem que projetar muito a voz, não tem microfone. Então, para você não se machucar, você faz os exercícios de aquecimento. Para quem tem timidez, isso é fantástico, hein? A Vivace fica onde? Mogi Guaçu. Fica lá no Parque Cidade Nova. Se eu não me engano, a Vivace... eu sei onde que é. A gente tá para trazer, para bater um papo aqui, o Vinícius. Abraço, Vinícius. Se eu não me engano, ele é baixista e também faz alguns eventos aí. Exato. E encontramos ele esses dias. Sim, Ô, Thomas, mas eu fico pensando as coisas, tudo que você está buscando se aperfeiçoar. Então, se você quer passar por um psicólogo aí com todas as experiências, vai lá no Espaço Grécia e tem o Thomas lá para você fazer as sessões de terapia. Com certeza. Ô, Thomas, eu vou fazer uma pergunta para você, um pouco mais específica agora, rapidinho, só sobre psicanálise, né? Vamos lá. Eu também estudei psicanálise um tempinho, e eu lembro que o primeiro livrinho que eu abri na minha vida de psicanálise não foi nem na internet, foi depois que eu fiz a graduação de administração. Eu lembro que eu abri um livrinho, me chamou a atenção. Você é administrador, né? Eu fiz a graduação. Aí eu recordo que eu li mais ou menos isso e queria ouvir sua opinião sobre isso, que eu sei que você também interage muito com a psicanálise. Estava escrito assim, mais ou menos, essa frase, eu decorei ela. Todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida, seja por problemas emocionais aparentes ou não. O que você acha disso? Eu não poderia concordar mais. A questão da terapia, gente, não é... Em primeiro lugar, a gente tem que quebrar esse preconceito brasileiro, porque eu acho que eu só vejo isso no Brasil porque eu acompanho psicólogos do mundo inteiro e brasileiro acha que terapia é para louco. Primeira coisa, quando o louco está em surto psicótico, não é nem terapia que se faz com ele, então isso já é um absurdo. Né? E falar louco também é uma palavra pejorativa, né? O esquizofrênico, quando ele está em surto, é intervenção psiquiátrica. E veja, a terapia é para todos aqueles que desejam um apoio além de um amigo. Porque veja, mas eu já tenho um melhor amigo que fale a verdade para mim. O terapeuta ele vai reconfigurar a sua maneira de olhar o mundo. É uma escuta qualificada, profissional, não é? Outra história. Tudo bem. Ele vai alterar seus sentidos. Ele não vai falar só o que você precisa ouvir, mas ele vai fazer você pensar aquilo que você nunca pensaria sozinho. Porque a psicologia não estaria tão forte hoje em dia se ela não tivesse função, se ela não tivesse eficiência. Não existe terapia melhor e mais comprovada cientificamente por centenas de países, por milhares de estudos, do que a psicoterapia, seja ela psicanalítica, humanista, comportamental, TCC. Daí vai, acho que de acordo com a necessidade de cada pessoa. Será? Eu acho que está perfeito. Eu acho que existem terapias... Você não sabe, né? Existem terapias, perfeito, terapias mais intensivas em quadros agudos de depressão, ansiedade, borderline. Mas existem terapias que, muito o que eu faço também, pessoas que estão relativamente bem e não encontram sentido na própria vida. Pessoas que não sabem o que fazer no emprego. Pessoas que não sabem se deve continuar ou não deve continuar no casamento. Mas você vai dizer para ela se ela deve ou não deve fazer essas coisas? Não, eu vou ajudá-la a descobrir. Porque eu tenho ferramenta para isso. Então, legal é a parte até da frase que eu falei, que é o que você está explicando e destrinchando melhor. Todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida, seja por problemas emocionais aparentes ou não. Imagina uma pessoa, entre aspas, saudável emocionalmente, mas eu acho que eu quero fazer terapia porque pode ter coisas que eu posso redescobrir ou descobrir em mim. Faz sentido? Faz muito sentido, porque, veja, existem sempre pontos cegos dentro da gente. Isso o meu professor falava uma coisa muito legal. Você pode ser o maior terapeuta do mundo, Paulo. A mesma Bia, grandes freudianos, grandes junguianos, ou criar sua própria teoria dentro da psicologia. Mas existe um problema. Assim como o carro tem pontos cegos nos espelhos, a sua autoconsciência ela é limitada, ela nunca permite se ver 100%. Então essa ideia de que terapia é autoconhecimento ela é muito correta. Então eu preciso do outro para me ajudar a descobrir. A gente chama isso até de intersubjetividade. A gente está nessa troca, nós três aqui, e agora com os nossos espectadores, ouvintes, porque se eu conseguisse tudo sozinho, eu não precisaria estar aqui.
Se você conseguisse tudo sozinho, você não precisaria estar aqui. Vocês estão me dando a oportunidade, mas essa oportunidade é tanto minha quanto de vocês. É na troca. E essa troca qualificada, ela não é uma troca de bar, que a gente vai falar um monte de besteira. É uma hora totalmente voltada para o seu problema, com as melhores ferramentas conceituais, práticas, comportamentais, psicológicas, psicanalíticas, humanistas que a gente tem para você. Então isso é fantástico. Você tem uma pessoa ali dedicada para ajudar um técnico da mente, vamos dizer assim, não tem um técnico do computador, um técnico da mente, para reconfigurar a tua mente. Caramba, fantástico, vamos atrás desse cara. Eu também acho, assim, por exemplo, Thomas, o que você acha? Você acha que hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, existe gente 100% com saúde emocional e mental? Não, eu não acredito nisso. Também não. Eu não acredito pela própria natureza da mente. Veja, a nossa própria natureza mental já é limitada, ou seja, a gente sempre vai ter coisas dos quais a gente não sabe, coisas dos quais a gente reprime, e pela própria natureza da sociedade. Viver em sociedade já é alguma forma de adoecimento. Você pode viver lá no Alphaville, milionário. Você acha que milionário não tem problema. Todo mundo. A gente tem essa ilusão de que não tem. Só tem problemas diferentes. Assim. Mas tem problemas emocionais. Se isso não fosse verdade, a gente teria esses ciclos aí, tudo sendo preso. Agora, aquele caso lá, aqueles escândalos, por quê? O cara tem uma esposa linda, modelo, não, mas ele sai com um monte de casos de prostituição. O que está acontecendo com esse cara? Esse cara tá doente. O cara é bonito, inteligente, tem dinheiro, famoso em Hollywood. Não, mas não é suficiente, o cara precisa fazer isso. Então não existe 100% saudável e muito menos os terapeutas. Os terapeutas só têm ferramentas melhores para se cuidar, assim como o médico tem um conhecimento melhor para poder se cuidar quando ele precisa também. Mas ele também precisa de outro médico e eu também preciso de um outro terapeuta. Tem gente que fala assim, eu já vi a gente falando assim, eu não faço terapia não, porque eu sou normal. O que eu Talvez a frase eu estou normal já não é para terapia, porque o seu normal quer dizer que você não está. O que é normal? O que é normal? Existe um problema de definição do que é normal e um problema de ele negar que ele precisa de ajuda. E assim, elogio para as mulheres agora. Elas estão anos-luz à nossa frente. Inclusive, tem estudos agora psicológicos por que as mulheres estão se dando bem melhor em tudo, praticamente, do que os homens na sociedade. Sabe por quê? Porque elas são mais humildes. Será? E aceitam melhor. Não são todas, principalmente em países de alto desenvolvimento, como os Estados Unidos e alguns países da Europa, a maioria, as mulheres estão se dando melhor no emprego, porque elas aceitam começar lá de baixo e crescer. O homem já quer começar lá em cima. O homem não aceita ajuda. Ele acha que na terapia é sinônimo de fraqueza. Ele acha que aquela troca de energia masculina é ser gay, é ser homossexual. Ele não consegue entender que existem coisas que estão além do preconceito, que estão além dessas conceitualizações antigas e ultrapassadas. Fazer terapia é um ato de coragem, não de covardia. Eu preciso ser muito homem, no meu caso, ou muito mulher, para falar do que eu sinto, para expor e para procurar ajuda, para procurar apoio. Nossa, eu não sabia disso. Então, as mulheres, elas estão... elas procuram muito mais a terapia. A maior parte do meu público é feminino. E que elas estão se dando melhor no trabalho, profissionalmente, em todas as áreas da vida do que os homens. Existem estatísticas que mostram isso, porque justamente elas buscam mais ajuda e mais apoio do que os homens. E elas buscam ajuda uma nas outras. O homem é muito orgulhoso ainda. Mas eu não sei. Bom, pode ser. Eu acho que é, sim. Mas é que talvez no meu mundo eu vejo ainda que as mulheres são muito competitivas. Tem muita aquela rivalidade feminina. De fato. Veja, tudo depende do ambiente. Quando a gente está falando de pessoas que estudaram e procuraram um pouco desse conhecimento, desse autoconhecimento, a gente percebe que competir com a outra mulher, todas vão perder. Isso e assim como os meus pacientes homens que vêm todo rígido, saem homens muito mais flexíveis, entendendo melhor o outro, entendendo mais a si mesmo, entendendo que lavar louça não vai cair a mão, que ser um pouco mais cavalheiro com a sua mulher não vai ser mais feminino, que às vezes dançar com ela não vai te tornar para o outro lado da moeda, entendeu? De você ser um pouco mais delicado não vai fazer você perder a sua masculinidade. Veja, a gente está falando de quebra de paradigmas. E nisso eu acho que a mulher é um pouco
um pouco mais fácil. Talvez não em áreas onde a ignorância reine, mas a mulher, a psique dela é mais maleável do que a do homem. Entendi. O homem resiste mais. Até no caso da hipnose, que eu aplico um pouco, é muito mais fácil hipnotizar mulheres do que homens. Que o homem fala, esse cara aí não vai fazer nada comigo, vou provar que você não consegue. A mulher já fala, nossa, que bacana, quero ver como que é isso. Confio, né? Eu quero entrar dentro da minha mente, eu quero me conhecer. Já os homens tendem a uma tendência a serem mais resistentes. Entendi. Interessante. Olha, até tem. Nossa, legal. Inclusive, Tem um psicopedagogo que agora você me veio na minha mente, que ele estava falando a respeito sobre, por exemplo, o papel da mulher hoje na sociedade, né? Que ele falou assim que aconteceu uma coisa muito maravilhosa, né? Que hoje a mulher, ela tem direito, ela pode ser o que ela quiser, advogada, Exato, isso é muito bom. dentista, empresária, empreendedora, Isso é o que ela legal. pode trabalhar, ela pode fazer o que ela quiser. Só que ele falou que ele se preocupa. Não sei se é a sua opinião também, se Vamos você lá. vê assim. Ele disse, segundo ele, né? Eu tô falando a respeito dele, que ele falou que assim a sociedade esqueceu que essa dentista, essa empreendedora, né, essa mulher que trabalha profissionalmente fora de casa, ela também ela vai ser ou é mãe, né? E a mãe, o papel de ser mãe é uma outra entidade que precisa ser acolhida. E o que está acontecendo? Elas estão perdendo tipo assim, importância, porque ele falou que nos anos 80, 90 tinha muito profissionais que falavam que filho podia ser criado com qualquer um, que mãe pode ser qualquer uma. E que não é assim, que mãe é mãe. Ninguém vai ter um papel mais importante do que uma mãe. Né? A gente sabe que, lógico, tem mulher que não nasceu para ser mãe, mas exatamente por isso, né? Que a gente vê hoje uma explosão, né, de doença mental, de coisas, porque às vezes a mãe ela não foi aquela mãe suficientemente boa, né, vamos dizer assim. Exato. Né? E o que você acha, a sua opinião a respeito disso? Olha, é uma pergunta muito sensível, muito delicada, porque, veja, quando a gente tem uma opinião formada, mesmo que profissional, mesmo que embasada psicologicamente, ela vai pegar sempre algum tipo de viés. E, assim, eu sempre me baseio na ideia de que a mulher é livre para ela ser o que ela quiser. O problema não está na liberdade da mulher, o problema está na falta de conhecimento. Porque, veja, se a gente tem uma cultura que incentiva a mulher a deixar de ser mãe, aí tudo bem, aí eu acho que é uma cultura perigosa. Ou, ao contrário, uma cultura que só incentiva a mulher a ser mãe. Também. Eu acho que a possibilidade de ser mãe sempre tem que estar na mesa, porque é uma das coisas mais maravilhosas e importantes, iluminadas que o ser humano pode fazer. O problema é quando as amigas tiram sarro de quem vai ser mãe ou falar, você estragou sua carreira. Porque é uma decisão, e toda decisão, ela é dizer não para todas as outras. Toda decisão implica um sacrifício. Então, a pergunta é, o que essa mulher está disposta a fazer? Se ela quer ser mãe, talvez ela vai ter que sacrificar, não toda a carreira, mas talvez um pouco. Sim. Pelo menos por um tempo. Os primeiros anos de vida da criança, que ela não tem a E formação. está tudo bem. Uhum. E tá tudo bem. O problema é quando ela é motivada a fazer isso pela cultura. E aí ela deixa de pensar com a própria cabeça. A ideia é a gente dar poderes de liberdade e autonomia para essas mulheres decidirem por si mesmas. Eu acho que é isso que a mulher quer. A mulher quer autonomia. Eu acho que é a Autonomia. palavra que toda mulher anseia, né? E a gente vê muitas vezes que a mulher, ela não está sendo acolhida, né? E também está tendo um conflito social muito grande dentro dela, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem que trabalhar, ser profissional, ser empoderada, ser tudo isso, ela também tem que ser mãe. E Então. como é que faz? Porque não dá para fazer, não dá para soprar e assobiar ao mesmo tempo. Exato. Existe uma fragmentação da psique dessa mulher, onde que elas entram numa depressão clínica, inclusive pós-parto, que recusa o próprio bebê, porque não conseguem essa identificação. Ela não consegue se encontrar no meio de tantos papéis. Os homens também passam isso, mas não tão forte quanto a mulher. Porque quando ela engravida, há uma conexão tão forte com essa criança que ela, inclusive, esquece de si mesma para servir essa criança. E esse esquecer de si mesmo é uma forma de doença para ela. Ela adoece por um tempo para poder criar essa criança. E se ela não se juntar aos pedaços, vamos dizer assim, se ela não se reintegrar, ela pode ficar doente pro resto da vida, que a gente tem o caso de mães narcisistas, mães que abandonam, mães que se perdem. Então, assim, é extremamente difícil. E aí que entra o papel do parceiro ou da parceira, não importa a orientação sexual,
de ajudar nesse apoio. Sim. Para você ver como essa escolha é difícil, Paulo e Bia. Que escolha, hein? Escolha que vai mudar tudo. Para isso, ela tem que ter muito conhecimento de quem ela é, do que ela quer, e parar de romantizar a gravidez. Porque a gravidez não é um processo tão fácil quanto falam. E bebê é maravilhoso, mas também é terrível, me perdoe. Tem os dois lados. Tem uma história de amor e de ódio. Mudança no corpo, você muda, você sofre. Exato. Você muitas vezes se sente... Você é mãe, sabe melhor que todos. Às vezes você se sente, como é que fala? Eu sou um fracasso, porque eu não estou dentro, mas eu estou ganhando dinheiro, estou ganhando profissão, tudo tem que cuidar só do meu bebê. Essas coisas assim. Tô feia, não estou igual aquela mulher da capa da revista. Entendeu? E mexe, né? Com a cabeça da mulher. Até adoece, até. Ou muitas vezes também, eu acho que é pior também. Os companheiros não entendem. Não dão apoio. Abandona. Não conseguem entender, porque, veja, isso eu já falo para os casais que eu atendo. É completamente natural a mulher ficar um pouco mais agressiva em algumas fases da gravidez e depois do parto. Cara, olha o que ela passou, irmão. Imagina um serzinho aí crescendo dentro de você, todas as dores. Veja o quanto que isso fragmentou a mente dela. O cara falou, eu falei, lógico, óbvio. Eu sei que talvez não seja para você, que não é da psicologia, mas tente se olhar para o lado dela. Veja, ela tá fraca. E agora ela tem que deixar de ser ela por um tempo, sabe lá Deus por quanto tempo, para cuidar dessa criança. O corpo dela alterou. É o seu papel fazer ela se sentir bonita. É o seu papel fazer ela se sentir amada, porque todo o amor que ela tinha por ela está sendo investido na criança. Então aquele narcisismo primário deixa de ser por um tempo na mulher. E aí que é o companheiro ou a companheira dela de devolver isso para ela. Mas os caras não sabem fazer isso. E aí a gente tem que ensinar. Talvez falta um pouquinho da empatia por você estar do lado ali de algum que está passando por algo que você deveria sentir o medo. Ela era aquele pessoal, ela explode, tá me tratando mal. Uma reclamação muito comum dos homens. Agora só existe essa criança, não existe mais eu. Cara, o cara que vai casar, ele tem que ter consciência que aí, sabe lá Deus quanto, alguns anos, a mulher só vai existir para a criança mesmo. A sexualidade da mulher vai mudar por um tempo, depois vai voltar com força total. Fiquem tranquilos. Mas se você não tiver essa paciência, cara, não tem filho. Já vai. Mas você vê a diferença, Paulo, da gente entrar numa situação sabendo de antemão como as coisas são? É tudo mais fácil. Sim. Se você soubesse, talvez teria sido até um pouco mais fácil. Vai resolver tudo? Não vai. Mas eu vou ser mais compreensivo com a minha mulher. Ela vai entender que uma depressão pós-parto é natural. Que muitas mulheres rejeitam a criança porque não conseguem se identificar com a criança. Existe uma vontade de, inclusive, de aniquilar essa criança. Porque a mulher não consegue entender que essa criança é parte dela. Ela vê a criança como um ser estranho, opositor a ela. E a criança também, muitas vezes, vê a mãe. Se a mãe não se reintegra, aí a criança sofre. A criança sente tudo que a mãe sente, né? Ela capta. Mesmo que é um ser que não tem consciência, assim, né? Para desenvolvimento, mas ele capta. Né? Isso interfere, às vezes, até... Bia, isso é maravilhoso que você falou, porque muitas mães vão falar, por que minha criança está me machucando tanto? Por que ela está me punindo? Fulana, a criança não está te punindo nunca. Não, ela só chora. Ela faz de propósito para me irritar. Não. Crianças choram. Crianças fazem birra. Gravidez dói. Você não é a única. Mas, tadinha, ela não sabe disso. Ela entrou numa pira tão forte de dor e de angústia, de dificuldade, que ela vê a criança como inimiga dela. Graças a Deus existe a psicologia para lembrar que a criança não é a nossa inimiga, pelo contrário, você é sua melhor amiga pelo resto da vida. Thomas, dá para perceber que essas coisas, por exemplo, são coisas, o que falta em muitas pessoas, eu acredito, é entender como as coisas são na vida. Olha, fantástico. Não é verdade? Para pensar, nossa, é lógico que quando eu ter um bebê, ele vai chorar. Não vou dormir. Então, conhecer as coisas da vida. Como o processo do luto, por exemplo. Eu sei que um dia eu posso perder alguém, se você já tem um certo conhecimento e amadurece nesse pensamento. Eu sei que eu vou perder alguém, não é fácil, mas é uma coisa da vida.
Então, se as pessoas compreenderem os caminhos da qual percorrerão, pelo menos saber sobre isso, quando chegar o impacto talvez não seja tão... Estou falando que eu acho que é uma coisa que falta mais na sociedade. O que você acha? Não, eu acho que foi mesmo, arrepiou. Cara, arrepiante, porque um tópico que eu falo muito nos meus livros, eu falo com pacientes, principalmente adolescentes dessa geração, é que eles não sabem perder. Peraí, o cara acha que ele só vai ganhar. Ninguém aqui no Iguaçu se torna bilionário até onde eu sei, não, mas ele vai, viu? Ele vai, de primeira ainda, tá? Steve Jobs não faliu, imagina, esses caras nunca tiveram problemas, né? Até o Zuckerberg não conseguiu de primeira, e ninguém consegue de primeira. E outra, é estatisticamente raro ser bilionário, então vamos tentar ganhar um pouquinho, ir crescendo, depois, primeiro se tornar milionário para depois ser bilionário. Então se eu sei que eu vou ter vários fracassos na minha vida, e a parte natural do processo, e tá tudo bem, de repente perder não é uma coisa tão difícil. Largar da namorada, ou perder uma namoradinha, nossa, é a morte, já quer cortar os pulsinhos, quer tomar veneno de rato. Isso é sério. Os estudantes de psicologia, a gente via isso, porque não sabe perder, não sabe vivenciar o luto do amor. Ah, Paulo, normal. Quem que nunca levou fora, seja homem, seja mulher, faz parte, a gente já deu, a gente já levou. Uma traição aconteceu? Às vezes não, mas pode acontecer. Quem nunca? Poxa, meu amigo nunca passou por isso, sorte é dele. Mas todos nós estamos sujeitos a passar essas coisas. E se você entende como funciona, que não é sobre você, o que o cara traiu porque ele é inseguro, porque ele quer provar algo para você, para ele mesmo que você seja até mais bonita do que a parceira que ele traiu, você vê que o problema nunca foi com você. Ah, então é mais fácil alegar desse cara mesmo, mas quando eu penso que o problema sou eu, aí fica tudo mais difícil. Bia, acredita que chegamos ao final? Passa muito rápido, né, Paulo? Ô, Thomas, o papo foi tão legal com você que até queria falar pro pessoal do Mogi Guaçu do Futuro que está acompanhando a gente, que se quiserem, então, passar por uma sessão de terapia com você, pode ir lá no Espaço Crescer, né? Pode mandar mensagem. Eu só não sei o número, cara. Mas durante todo o episódio aqui apareceu no seu Instagram. Ah, então fechou. Pode então, várias vezes aqui apareceu na tela. Então você pode ir no Instagram do Thomas. Eu nunca decorei o número, porque eu deixo tudo pra minha secretária, cara. Aí, o que eu queria principalmente agradecer a oportunidade de você ter vindo aqui no podcast falar um pouco sobre a sua história. Legal. Porque foi muito bom. Porque a gente já estava querendo trazer um psicólogo, né? Desse naipe aí, né? E foi muito, acredito que foi muito legal, né? E o que você achou, Bia? Foi bom, né? Gostei, lembrando também que ele também participou do programa Vamos Pensar. Isso, a gente... Falando de cada livro. Então, se você quiser saber um pouco a respeito dos livros, vai lá assistir o programa. Tá bem legal. Isso mesmo, tá lá o programa na MDTV. Então, Thomas, queria convidar você a olhar para sua câmera e fazer suas considerações finais, um abraço que você quiser. Gente, é um prazer, né? Falar de psicologia aí com 2 psicanalistas, amigos agora, pessoal meu. Pessoal, não precisa ter medo de terapia, tá? Vai lá para conhecer. Se não for comigo, com outro psicólogo, com um psicólogo de sua confiança. Terapia é para todos. Não precisa ter medo, não precisa se sentir julgado. Experimenta para ver se gosta. Ah, tive um trauma com algum psicólogo, tudo bem. Tem outros profissionais, tem profissionais bons e ruins em todas as áreas. Mas tenta. Quem sabe sua vida muda para melhor, assim como os meus terapeutas fizeram a diferença para mim. Um abraço para você e agradeço ter assistido. Obrigado, Thomas. Obrigado, Bia. Obrigada. Tá bom, pessoal. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.